Sejam todos bem-vindos ao segundo encontro do minicurso online Direito Ambiental e Compliance. Muito feliz de estar aqui com vocês nesse curso, de um assunto muito importante, muito relevante, como a gente já conversou no primeiro encontro, para a atual sociedade brasileira. E nesse segundo encontro, a gente vai conversar sobre dano ambiental. Vamos ver a respeito do conceito de dano ambiental, as espécies de dano ambiental, os tipos de poluição, as formas de reparação do dano ambiental, o conceito de responsabilidade jurídica e as espécies de responsabilidade nas três esferas: administrativa, civil e criminal. Essa unidade, esse encontro, ele vai ser muito importante para fundamentar o terceiro encontro, que a gente vai falar sobre compliance ambiental, um assunto muito importante e que vai dar respaldo, principalmente a questão da responsabilidade, vai dar respaldo para a gente falar sobre compliance. Então, nessa segunda aula, a gente vai, portanto, partir do conceito legal de dano para compreender o dano ambiental. Essa imagem que eu coloco aqui ao lado direito do slide é uma imagem do dano ambiental, da tragédia ambiental que aconteceu em Brumadinho, cometido pela companhia Vale, né, uma mineradora muito conhecida por todos, que ocorreu em janeiro de 2019, 25 de janeiro de 2019, aí devastando uma grande parte do ecossistema naquela área, naquela região que a Vale atua, de Brumadinho, e, portanto, ceifou aí quase 300 vidas, né? A gente teve um dano muito forte, uma tragédia muito histórica, na verdade, que vai aí impactar por diversos anos, e porque não por séculos, os recursos ambientais e as vidas que foram tiradas das pessoas, principalmente, na sua maioria, trabalhadores da Vale. Então, a gente começa a falar do conceito legal de dano, que seria, portanto, aquela degradação da qualidade ambiental, a alteração adversa das características do meio ambiente. Esse conceito está disposto no artigo 3º, inciso 2º da Lei 6938 de 81, que é a Política Nacional do Meio Ambiente, que a gente vem estudando desde o primeiro encontro. É um conceito muito abrangente, muito abstrato até mesmo, que a lei coloca, mas justamente essa é a intenção, porque para poder caracterizar várias atividades econômicas que realizam o dano ambiental, de que forma a gente vai concretizar, realizar, até mesmo caracterizar esse dano, né? Então, a lei coloca que o dano ambiental, ele é oriundo de qualquer degradação da qualidade do meio ambiente. Como a gente falou na aula passada, está diretamente relacionada com o conceito de poluidor. Que poluidor é toda pessoa física ou jurídica que realiza a degradação ambiental, que realiza a poluição, né, no meio ambiente. E, por conta disso, o conceito de dano está diretamente relacionado. A degradação da qualidade ambiental, quando ela é diminuída, quando a qualidade do recurso ambiental ele é impactado de forma negativa, portanto, gera-se a poluição e, por consequência, o dano. Toda vez que qualquer atividade econômica altere de forma adversa as características do meio ambiente, aquela atividade está ocasionando poluição, portanto, está ocasionando um dano ambiental. Esse conceito remete ao conceito de ato ilícito disposto no artigo 186 do Código Civil, que seria toda pessoa que realiza, né, que comete lesão ou ameaça de lesão a um bem jurídico, e aqui a gente está falando do bem jurídico que é o meio ambiente, que é tutelado pela Constituição, né, é protegido pela Constituição. Toda vez que uma pessoa, seja ela física ou jurídica, no caso ambiental, comete ou realiza essa lesão, ele está cometendo um ato ilícito e, portanto, é um fundamento da teoria da responsabilidade, porque quem comete um ato ilícito tem o dever de repará-lo. Então, esse é um conceito que se soma ao conceito da Lei 6938, do artigo 3º, justamente para a gente configurar como é que se dá o dano ambiental, qual é o conceito legal, porque é o conceito que está na lei, o conceito de dano ambiental. Ok? Então, além disso, a gente tem o conceito da doutrina. Né? Quem é a doutrina? São os doutrinadores, os juristas, os autores, os estudiosos e pesquisadores do direito, que interpretam a lei
né, quando eles escrevem os seus estudos, as suas pesquisas, os seus livros, né, as suas referências bibliográficas, eles se utilizam desse conceito legal para interpretar o conceito, para interpretar a lei. Isso também é um dos deveres, né, dos estudiosos, e dos cientistas e dos doutrinadores. O primeiro conceito de Paulo Bessa Antunes é aquele conceito que o dano ambiental é um conceito jurídico, que é o pressuposto indispensável para a construção de uma teoria jurídica da responsabilidade ambiental. Esse conceito do Paulo de Bessa Antunes, de 2015, do livro dele de 2015, é um conceito muito importante, porque a gente começa a perceber que a responsabilidade jurídica, ela tem alguns elementos, alguns pressupostos, e que a gente vai estudar aqui nessa aula, aqui nesse encontro. Um dos pressupostos é o dano. Para haver responsabilidade, tem necessariamente que haver um dano, ok? O segundo conceito que eu trago para a gente estudar aqui nesse encontro é o dos Sirvinskas, que é um do livro de 2010, que está na nossa bibliografia básica, e que ele diz assim: toda agressão causada por atividade econômica potencialmente poluidora ou por ato comissivo ou omissivo praticado por qualquer pessoa é, portanto, considerado um dano. Esse conceito é muito importante porque, de alguma forma, vai caracterizar a atividade econômica que degrada, que gera poluição, que gera, portanto, dano ambiental, por um ato comissivo, ou seja, por uma ação, algo que é uma conduta de fazer, ou por uma omissão, é uma conduta de não fazer ou se omitir, por alguma situação em que ela deixou de atuar na preservação do meio ambiente e que a sua conduta gera, portanto, dano. Né? A omissão também é considerada uma espécie de um ato, uma ação que pode gerar um dano, porque as empresas, as atividades econômicas, por exemplo, elas têm, obviamente, a responsabilidade de realizar todas as medidas mitigadoras para evitar que aquele dano ocorra. Ou seja, elas lidam diretamente com o risco, sempre. É o risco da atividade. Elas precisam sempre agir no sentido de evitar que o dano ocorra. E, nesse sentido, elas não podem ser omissas, né, deixando de realizar aquela conduta para evitar a degradação, para evitar a poluição e, por consequência, o dano. O último conceito que eu trago é do Edson Milaré, do livro dele de 2018, em que ele afirma que lesão aos bens ambientais com consequente degradação ou alteração adversa ou impejos do equilíbrio ecológico e da qualidade de vida. O que significa dizer que o dano ambiental é, portanto, uma lesão aos bens ambientais com a consequente degradação, óbvio, tem que alterar de forma negativa, daí essa expressão impejos que a gente utiliza do latim, né, para qualificar, é uma alteração adversa de forma negativa que reduz a qualidade do bem ambiental, que reduz, que desestabiliza o equilíbrio ecológico e a qualidade de vida. Então, esses três conceitos são extremamente importantes para a gente interpretar a legislação, para a gente interpretar a lei. E aí eu passo agora para a gente estudar um pouco, discutir a respeito das espécies de dano ambiental. A gente tem aqui, e aqui são espécies de dano, na verdade. A gente só está aplicando essas espécies de dano ao meio ambiente, no caso, que é o tema do nosso encontro. A primeira espécie que a gente pode classificar de dano seria os danos morais, que, obviamente, isso quem é estudante de direito, quem estuda direito, sabe que quando ocorre um ato ilícito, quando alguém realiza um ato ilícito e que tem o dever de repará-lo, essa reparação, ela se dá através de danos, por exemplo, morais ou danos materiais. E aqui, trazendo para o universo ambiental, a gente tem, por exemplo, os danos morais ambientais, né? Seriam aqueles danos em que estão diretamente relacionados com a ofensa, a dor, o sofrimento, o desgosto de uma determinada comunidade que sofre aquele dano ambiental. Esse dano, ele tem um caráter extremamente subjetivo, porque ele tem a ver com a natureza difusa ou coletiva do meio ambiente.
como nós conversamos no primeiro encontro, o direito ambiental, ele é um direito difuso, ele é um direito coletivo. Haja vista que no artigo 225 da Constituição, determina que todos são titulares do meio ambiente ecologicamente equilibrado. Significa dizer que a sociedade brasileira, os brasileiros ou estrangeiros residentes no Brasil, possuem esse direito difuso, esse direito coletivo de manter o ambiente equilibrado. Portanto, havendo algum dano, havendo alguma degradação ambiental, imediatamente, por essa necessidade, por essa característica do direito ser coletivo difuso, do direito ambiental ser coletivo difuso, é a sociedade que é titular desse direito, que transcende da esfera do indivíduo. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Portanto, é um direito difuso, diferentemente de um direito individual, por exemplo, que nós vamos falar mais para frente. Então, essa característica do dano moral é extremamente importante para a gente classificar, né, os tipos de danos morais, as espécies de danos morais que nós estamos tratando, e essa foto aqui é justamente de Mariana, que foi a grande tragédia ambiental que ocorreu em 2015, lá em Minas Gerais, na cidade de Mariana, em que, obviamente, ocasionou diversos danos ambientais, inclusive, né, várias degradações ambientais, que dentre elas a gente pode classificar como danos morais ambientais, porque pessoas também morreram, pessoas perderam suas casas, pessoas perderam até seus documentos. Teve gente que não conseguiu resgatar seu CPF, seu RG dentro das suas casas, porque fugiu, né, tentou escapar dali da lama tóxica, que de alguma forma devastou a cidade inteira. As pessoas perderam, inclusive, o seu próprio endereço. As pessoas perderam as suas casas, as pessoas perderam o seu CEP, a cidade ficou debaixo da lama, totalmente destruída. Então, é óbvio que esse dano, por si só, gera dor, sofrimento, desgosto, transtornos, né, significativos, uma ofensa à honra da pessoa, e essas comunidades que foram diretamente atingidas são titulares também desse dano moral ambiental. Elas podem acionar o Poder Judiciário para responsabilizar as empresas que cometeram esse dano, em Mariana, ou em Brumadinho, ou qualquer outro dano. A gente pode responsabilizar as empresas por danos morais ambientais, no caso. Ok? É um dano coletivo, como eu falei, em quem é titular é a sociedade, é a coletividade de uma forma geral. Bom, além do dano moral ambiental, a gente tem o dano material ambiental. Aqui ele tem um caráter, diferentemente do dano moral, um caráter mais objetivo e não subjetivo. Porque aqui ele está diretamente relacionado com o prejuízo causado aos recursos ambientais. E esse prejuízo enseja, obviamente, a perda do valor econômico do bem. A gente sabe que todos os recursos ambientais possuem valor econômico, senão ninguém explorava e ninguém lucrava com isso, né? E, obviamente, quando há um prejuízo desses recursos, da qualidade desses recursos, que a gente consegue mensurar através de pesquisas, exames, cálculos e da perícia, principalmente, e os peritos são extremamente importantes, os técnicos mais competentes para realizar esse estudo, né, para saber como quantificar o valor de uma árvore, o valor de um rio, o valor de um solo, o valor de um animal, enfim, né, o valor de todos esses recursos ambientais é importante para quantificar e justamente valorar em termos monetários o que a gente vai denominar de indenização, que é uma das formas de reparação do dano. Então, o dano material é uma interferência direta no bem-estar da qualidade de vida de todos e dos próprios recursos ambientais. É óbvio que a gente, quando impacta no meio ambiente, a gente fala também da qualidade de vida, a gente impacta a qualidade de vida não só do ser humano, mas também de todos os seres vivos que compõem os ecossistemas. Então, o dano material tem a ver com a matéria daqueles recursos que foram diretamente atingidos. O dano moral já tem a ver com a honra, com o sentimento, com a dor, com o transtorno, né, que aquele dano ocasionou, obviamente, nas pessoas, né, principalmente físicas ou jurídicas, que são titulares do meio ambiente ecologicamente equilibrado. Bom, aí eu passo, portanto, para as características do dano ambiental.
Existem 3 características do dano ambiental que a gente vai comentar agora e que são extremamente importantes para caracterizar esses danos. A primeira delas é a característica da ampla dispersão de vítimas. Como eu falei, o meio ambiente é um bem de uso comum do povo, um bem difuso, em que todos são titulares. A sociedade é titular do meio ambiente equilibrado. A coletividade, de uma forma geral e ampla, é a titular. É um conceito que advém da teoria coletiva dos direitos, teoria dos direitos coletivos, que está disposta no artigo 81, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor. Essa teoria se classifica em três subespécies. A teoria dos direitos difusos, que é o que a gente está falando aqui, a teoria dos direitos coletivos, estrito sensu, e a teoria dos direitos individuais ou dos interesses individuais homogêneos. Aqui a gente vai se ater aos interesses difusos para poder caracterizar, para poder, né, determinar essa característica que é a ampla dispersão das vítimas. Portanto, o direito difuso, como eu falei, é aquele direito que transcende a esfera do indivíduo. E, nesse sentido, não é o direito do João, da Maria e do José, ou da associação de pescadores daquela comunidade, daquela cidade. O direito é de todos. Compete a todos ter um ambiente equilibrado, toda a sociedade brasileira, portanto, é um direito difuso. E quando um dano ambiental atinge um conjunto indeterminado de pessoas, quando ele tem uma pluralidade difusa de vítimas, a gente diz que tem uma ampla dispersão. Ampla dispersão de vítimas significa justamente isso. Vamos retomar o dano de Brumadinho, a tragédia de Brumadinho. É óbvio que pessoas foram diretamente atingidas, a gente consegue determinar quem foram essas pessoas atingidas. Por outro lado, a sociedade brasileira foi atingida como um todo, porque a sociedade brasileira teve aí uma perda significativa de elementos do ecossistema, né, de recursos ambientais, como recursos hídricos, recursos florestais, recursos da flora, da fauna, e etc. Então, até o ar também foi contaminado, o solo foi contaminado, por conta, obviamente, da fumaça, né, e dos produtos tóxicos e químicos oriundos daquela lama que foram os rejeitos da mineração que a barragem, né, foi rompida ali em Brumadinho da Vale. Então, nesse sentido que a gente fala que uma das características do dano ambiental é a ampla dispersão de vítimas. Na maioria das vezes, a gente sabe que para o dano ambiental não há fronteira. Um dano que pode acontecer em Minas Gerais pode ter impacto no Pará, pode ter em outro país ou até em outro continente, porque em questões ambientais não se tem fronteira. Por outro lado, a gente tem que conseguir, em aspectos jurídicos, delimitar quando você vai acionar o judiciário para poder responsabilizar aquele poluidor, aquela empresa ou aquela pessoa física, que tipo de dano você vai acionar, que tipo de dano você vai fundamentar, qual é o pedido que você vai fazer para o judiciário e que, portanto, tem essas características dentro do dano ambiental. O dano ambiental ele é um dano difuso, justamente porque é uma pluralidade de vítimas, né, difusas, porque é a sociedade que é a titular do meio ambiente. Isso não obsta de uma comunidade ou de uma pessoa física individualmente também tentar processar ou até mesmo condenar aquela empresa, né, através de uma ação judicial, com uma sentença de um poder judiciário, de um juiz, para que aquela empresa seja responsabilizada pelo dano. Outra característica é a difícil reparação. O dano ambiental é um dano de difícil reparação. A gente vai ver aí dentro das possibilidades de reparação do dano, né, que a reparação principal, a primordial, qual é a regra da lei? É que a reparação seja feita ao status quo praticamente anterior ao dano, que a gente fala, né? A reparação ao status quo é praticamente impossível, porque quando há um dano ambiental, é muito difícil que a gente recupere aquele recurso ambiental para que ele tenha a qualidade que ele tinha antes de ocorrer o dano. E muitas vezes isso é difícil de acontecer, em alguns casos até impossível. Então,
nesse sentido, é difícil a reparação do recurso ambiental quando há um dano, né? Porque jamais se reconstituirá a qualidade ambiental na sua íntegra, que é uma forma de caracterizar a difícil reparação, né? E a proteção, ela deve ser preventiva antes da reparatória. A regra é que sempre a gente possa se prevenir que o dano ocorra, né? E saber lidar com o risco. A gestão de riscos é muito importante aqui, justamente para que a gente possa se proteger e evitar que aquele dano ocorra. Havendo o dano, portanto, a gente tem a obrigação de repará-lo, como eu falei no início do encontro. Outra característica é difícil valoração, como eu falei, estão bem juntas, bem brincadas essas características, né? Difícil de quantificar e calcular o dano ambiental. As consequências perduram por muito tempo, às vezes por séculos, né? Por décadas, por anos. Então, é extremamente difícil de valorar. Mas quem faz esse trabalho, num caso concreto, é justamente a perícia ambiental. São técnicos específicos responsáveis por elaborar, né, esse documento, né, essa perícia, essa análise, através das extensões do dano, das provas colhidas, de todos os documentos necessários que vão vão ser úteis para justamente essas pessoas, esses técnicos, fazerem esse quantum, né, fazer esse cálculo de quanto é que seria a indenização, portanto, no dano ambiental, ok? Bom, vamos falar um pouco sobre as espécies de poluição, o poluidor, quando ele ocasiona a poluição, quando ele realiza uma atividade empreendedora que causa poluição no meio ambiente. Geralmente, essa poluição a gente pode entender e encarar como um dano ambiental. E aí a gente já viu o conceito de dano e agora a gente vai partir um pouco para o conceito de poluição e justamente espécies de poluição, porque o conceito de poluição e poluidor a gente viu na aula passada. O primeiro conceito, a primeira espécie de poluição que eu trago para vocês é a poluição atmosférica, ou seja, a poluição do ar. E geralmente essa poluição atmosférica ela é bem ocasionada pelos veículos, né, automotores, não só pelos veículos automotores, mas qualquer meio de transporte, avião principalmente, todos os meios aéreos de transporte, os meios terrestres de transporte, os meios aquáticos de transporte, todas as espécies de transporte, mas principalmente aqui eu vou falar de veículos automotores e trago esse exemplo para a gente começar a discutir. Em 2018, a Audi, a empresa, né, automobilística Audi, que fabrica carros, ela foi multada em 800 milhões de euros por escândalos de emissões de gases do efeito estufa. O que aconteceu nesse caso específico? Em 2018, na cidade de Munique, na Alemanha, os promotores, né, de justiça multaram a empresa Audi por negligência em seus deveres de fiscalização ao vender carros com motores produzidos pela própria empresa, o Volkswagen, que é uma outra empresa bem conhecida aí de vocês, né, que faz parte do grupo, né, que não estavam em conformidade com os limites legais de emissão de gases poluentes. O que significa isso? A Audi maquiou, né, justamente é o que diz a matéria, está aqui o site embaixo para vocês conferirem. A Audi não atendeu aos limites legais de emissão de gases e fabricou carros altamente poluentes, que emitiam gases mais acima da média, acima do limite legal determinado. E que, portanto, isso poderia ser altamente prejudicial para a saúde humana, haja visto que a gente, por exemplo, quem mora em São Paulo, num grande centro urbano, Rio, Belém, Manaus, ou Porto Alegre, em grandes regiões metropolitanas, sabe que uma das maiores espécies de poluição que a gente enfrenta é a poluição atmosférica, advindo aí principalmente dos veículos automotores que emitem esses gases poluentes, como aí no caso a combustão, gás carbônico, né, advindo principalmente o carbono, né, advindo principalmente da queima, né, desses combustíveis fósseis, como a gasolina e etc. E aí o petróleo, advindo do petróleo principalmente, e aí causam principalmente impactos na camada de ozônio, aquecimento global, e tem toda uma relação aí de danos que a gente pode mencionar. Então, esse é o primeiro exemplo da poluição atmosférica,
que a gente verifica, né, principalmente nessas indústrias que fabricam veículos automotores. Elas precisam estabelecer, elas precisam atender o que está na lei, caso contrário, elas estarão cometendo um dano ambiental e elas estarão, obviamente, sendo responsabilizadas, no caso da Audi, em 800 milhões de euros lá na Alemanha, né, por conta desses danos que elas cometem no meio ambiente. Uma outra exemplo de poluição, também bem conhecida, é a poluição hídrica, ou a poluição dos recursos hídricos, a poluição, obviamente, que é ocasionada nos rios, nos mares, nos oceanos, nos lagos, enfim, todos os tipos de recursos hídricos que a gente tem nos ecossistemas. Aqui, no caso, em 2018, a empresa Hidroalunorte foi multada em 20 milhões de reais pelo IBAMA, que é o órgão ambiental também responsável por fazer essas multas, né, por dar essas multas. Em 2018, aqui rapidamente para a gente relembrar, um depósito de rejeitos da empresa Hidro, em Barcarena, no estado do Pará, ultrapassou sua capacidade, sendo insuficiente para conter as substâncias, em especial a bauxita, que é uma espécie, né, de alumínio, né, que é fabricado justamente por essas empresas para, principalmente, a comercialização para o mercado externo ou para matéria-prima para vários tipos de produtos. Segundo o laudo do Instituto Evandro Chagas, que é um instituto que faz a análise do recurso ambiental que foi deteriorado, mais de 300 pessoas foram atingidas com os rejeitos tóxicos. Aqui também foi uma barragem, né, mas não apenas de minério, mas de bauxita, né, um tipo de produto que é fabricado, né, através de matérias-primas da natureza, dos recursos ambientais que a gente tem, e aí, a partir dessa produção, houve, portanto, esse dano ambiental que ocorreu ali na cidade de Barcarena, através da Hidroalunorte, que é uma empresa, salvo engano, norueguesa. Preciso confirmar, mas eu acredito que é uma empresa norueguesa. E a Noruega é um dos países que mais financia a preservação da Amazônia. Então, veja bem o paradoxo, né? Então, é outro tipo de poluição hídrica, e todas as empresas que despejam produtos tóxicos e químicos nos rios, nos mares, nos oceanos, também podem ser multadas, né, ou até mesmo responsabilizadas por dano ambiental. Poluição do solo. Outra espécie de poluição. Veja bem, não significa que uma poluição exclui a outra. Às vezes, um dano ambiental pode ocorrer vários tipos de poluição. Brumadinho é um exemplo disso. Poluição hídrica, poluição do solo, até poluição atmosférica também, porque cheirar aquela fumaça, né, daquela lama, como a gente viu no vídeo, justamente é uma espécie de poluição atmosférica, né? A empresa Ultracargo foi multada em 3 bilhões e 600 milhões de reais por incêndio realizado no Porto de Santos, salvo engano, em 2015. Né, houve esse incêndio durante 8 dias, aí são reservas de combustíveis, que estão ali no Porto de Santos, que são comercializadas por essa empresa, né, e 6 tanques de combustíveis da empresa Ultracargo foram atingidos em área industrial de Santos, no litoral paulista. A empresa foi processada pela poluição do ar, da água e do solo, devido ao maior incêndio registrado no país, que perdurou por 8 dias. A indenização, como eu falei, foi arbitrada em 3 bilhões e 600 milhões de reais. Então, veja como as multas são extremamente elevadas, justamente porque o dano, muitas vezes, ele se estende, né? E não só focado ali na região da empresa, mas, como a gente falou, em termos de recursos ambientais e de meio ambiente, não há fronteira. E esse dano, obviamente, pode repercutir e prejudicar a vida de outras pessoas e outros ecossistemas também, né? Outros recursos ambientais. Então, mais uma espécie de poluição. Outra poluição, a poluição nuclear, não tão conhecida, mas ainda existe, infelizmente, né? Justamente com aqui esse exemplo que a gente vê do lixo nuclear, que contaminou ali a região também em Minas Gerais, de uma empresa em 2017. A gente vê aí que o lixo nuclear da extinta mina de urânio ocupa mais de 100 estados do Maracanã, em Minas Gerais. E há mais de 20 anos, as indústrias nucleares do Brasil, que é o grupo dessas indústrias que são detentoras
dessa região, dessa área, né, mantém uma área equivalente a 100 estádios do Maracanã de rejeitos radioativos provenientes da primeira mina de urânio explorada no Brasil. Essas minas, elas estão extintas, mas ainda existem algumas delas em operação, algumas já estão desativadas, mas inclusive existem alguns projetos de lei em trâmite no Congresso Nacional para a aprovação, justamente, de leis que regulamentem novamente, que voltem a utilizar essa espécie de produção, portanto, de energia, digamos assim, através das indústrias nucleares. Né? Então, são mais de 12.500 toneladas de resíduos. Até hoje, a área não foi descontaminada. As regras para o armazenamento desse material perigoso são rígidas, porém, o atual governo federal vem flexibilizando justamente para, com um discurso ultrapassado de progresso e desenvolvimento, né, olhando apenas o lado econômico e deixando o lado social e ambiental de fora, né, e aí não sendo sustentável, portanto, essa postura do governo federal, que é flexibilizar para que novas indústrias comecem novamente a explorar a energia, na verdade, produção também aqui de energia. Então, vejam que é uma situação extremamente tóxica, né, e a lei, ela regulamenta isso de forma muito rígida, mas ainda há no Brasil lixos nucleares, lixos tóxicos, que podem contaminar o ar, inclusive, obviamente, também a atmosférica aí, e causar danos extremamente violentos na saúde humana. Outra espécie de poluição, a poluição sonora, que a gente conhece aí muito bem, principalmente na área urbana, em que a gente vê muitas empresas, principalmente empresas do ramo de entretenimento, né, empresas que realizam suas atividades e que, portanto, ultrapassam o limite legal, né, que a lei determina, no limite máximo para a produção de barulhos ou ruídos na área urbana, não só na área urbana, como também na área rural. Né? E a gente vê, aqui nesse caso, que uma metalúrgica causou poluição sonora e foi condenada a indenizar os ex-vizinhos. E aqui a gente traz também para aquele caso que a gente viu na aula passada de licenciamento ambiental da CETESB, não sei se vocês lembram, né, que estava reformando os trilhos, e uma das medidas que a CETESB determinou para que a CPTM que estava realizando, né, a reforma dos trilhos de uma estação de trem aqui em São Paulo. E a CETESB determinou que a CPTM tomasse medidas mitigadoras para redução do dano que seria a poluição sonora. Justamente porque, quem anda de trem, né, aqueles trens fazem bastante barulho e podem incomodar a vizinhança local. E aí, aqui nesse caso específico, a metalúrgica São João foi condenada por danos morais no valor de R$10.000 e danos materiais no valor de R$25.000 por gerar poluentes ambientais acima do permitido pela legislação. Veja bem, para cada atividade econômica, eu tenho uma legislação específica que me permite realizar aquela atividade e que determina limites legais para que eu possa despejar uma substância na atmosfera. Não significa que eu não posso despejar, eu posso, os carros despejam todos os dias, mas existe um limite legal para isso. Para eu poder despejar lixos ou rejeitos, melhor dizendo, nos rios, existe um limite. Para que eu possa despejar, para que eu possa produzir ruídos, existe um limite. Quando eu ultrapasso esse limite legal, eu posso ser responsabilizado porque eu estarei ocasionando a poluição e, portanto, o dano. O barulho excessivo trouxe inúmeros transtornos aos vizinhos, como a dificuldade de alugar seus imóveis por conta do barulho, obviamente até a desvalorização desses imóveis, porque quem é que vai querer morar próximo de um local barulhento, por exemplo, né? Então, é um exemplo de poluição sonora que é causada por diversos tipos de empresas, casas de show, por exemplo. Quando eu vou fazer um evento a céu aberto, eu preciso da aprovação, por exemplo, da prefeitura ou de alguns órgãos ambientais, por conta do excesso de barulho. Eu não posso ultrapassar aquele limite de horário, por exemplo, carnaval, algumas festas de rua. Todos esses eventos precisam ter o respaldo do órgão ambiental, caso contrário, o responsável pelo evento pode acarretar em dano ambiental e ser, portanto, responsabilizado pelos órgãos.
Próxima espécie de poluição, poluição visual. É uma poluição muito comum, inclusive na cidade de São Paulo, através de uma lei, salvo engano, do Kassab, do ex-prefeito, né, foi proibido os outdoors, né, e as publicidades na rua, e isso, obviamente, foi uma lei municipal que proibiu porque causava essa espécie de poluição visual. Aqui, nesse caso, foi de Recife, uma empresa multada em 8 milhões por poluição visual nas ruas do Recife, porque a empresa daqui, Multimarcas Consórcios, foi condenada por poluição visual de forma reincidente, ou seja, ela já tinha sido condenada uma vez e continuou realizando a poluição e foi condenada novamente, tendo em vista não cumprir com a notificação para a retirada de lambe-lambes. Lambe-lambes são aquelas colagens que você faz nos portes das ruas, nos prédios públicos, enfim, nos muros, com alguma informação, com alguma divulgação de alguma coisa, né? E aqui foi na cidade do Recife. Para cada lambe-lambe, a multa aplicada foi de R$ 8.800, tendo em vista a continuidade e a residência do ato. Também foi tirado aqui do site, aqui embaixo, e a gente vê que também é uma espécie de poluição, porque está determinado na legislação brasileira, né, que você tem que ter autorização do órgão ambiental para poder realizar aquela atividade. Bom, eu vou adiantar um pouco para a gente passar para as formas de reparação do dano ambiental. Essas foram algumas espécies de poluição que a gente traz, junto com o conceito de dano ambiental que a gente já conversou no primeiro parte da aula, e para a gente poder avançar e tratar também de responsabilidade. Okay? As formas de reparação do dano ambiental. Está disposto na Lei 6938, no artigo 4º da Política Nacional do Meio Ambiente, né, que a imposição ao poluidor e ao predador da obrigação de recuperar e ou indenizar os danos causados, ok? E ao usuário da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos. Esse artigo é justamente o que fundamenta o artigo do princípio que a gente viu na aula passada, do poluidor pagador e do usuário pagador. Aqui a gente vai falar, como estamos falando de poluição, vamos falar do poluidor. Quando ele ocasiona uma poluição, uma atividade que gera poluição no meio ambiente, portanto, ele tem a obrigação de recuperar ou indenizar os danos causados. Recuperar, e a gente já vai ver isso, recuperar é fazer com que o recurso volte a ter a mesma qualidade antes do dano. Indenizar é quando não é possível essa recuperação, então eu vou, através de valor econômico, monetário, eu vou indenizar as vítimas daquele dano para que possam realmente minimizar os danos causados. As formas de reparação do dano ambiental. Havendo, portanto, um dano, é dever de quem cometeu repará-lo, como eu falei, na sua integridade, sendo prioridade a reconstituição do meio ambiente nas mesmas condições que existia antes do dano. Ou seja, aqui, como eu falei assim, primeiramente a ideia obrigatória da lei é recuperar, né, reconstituir o meio ambiente. Como, na maioria das vezes, isso é impossível, o poluidor ele vai sempre se prevenir que o dano ocorra, mas, havendo dano, ele vai ter a obrigação de arcar com a indenização. Então, eu coloquei aqui nesse lado direito do slide que a reparação natural ou retorno ao status quo é a condição principal. Havendo um dano, sempre eu vou pensar se é possível reparar o ecossistema, os recursos ambientais. Principal forma de reparação é o objetivo de restabelecer o bem jurídico protegido, que aqui no caso são os recursos ambientais, o meio ambiente como um todo. Não havendo possibilidade de reparar, portanto, eu vou aplicar a indenização em dinheiro ou a compensação ecológica. Se eu desmato, eu tenho que reflorestar. Se eu poluo um rio, eu tenho que despoluir o rio. Se eu poluo o solo, eu tenho que despoluir o solo. Se isso é impossível, e voltar à natureza anterior, né, daquele recurso, da qualidade anterior daquele dano, do recurso, eu vou aplicar, portanto, a indenização em dinheiro, a reconstituição fática ou tecnicamente inviável, justamente porque eu não tenho como retornar a qualidade dele, né, do dano, do recurso. É uma forma indireta de sanar a lesão. É uma medida excepcional, porque a regra, como eu falei, é a reparação do recurso ambiental,
E essa indenização, esse valor, geralmente vai para um fundo de defesa dos direitos difusos que foi criado por essa lei de 1985, que é a Lei da Ação Civil Pública, né, que nesse artigo 13 coloca que justamente criou-se um fundo para que as empresas que forem multadas por danos ambientais, esse fundo vai gerir esse recurso, esse dinheiro, esse recurso econômico, e vai aplicar, portanto, para beneficiar a sociedade como um todo, para a melhoria da qualidade ambiental em outra área, em outro recurso, ou aonde for melhor aplicado esse dinheiro, ok? Então, essas seriam as formas de reparação do dano ambiental dispostas na 6938 de 81. E aí eu passo, portanto, para um conceito de responsabilidade jurídica. Esse conceito é extremamente importante, justamente porque aqui a gente vai avaliar como as empresas podem ser responsabilizadas caso elas cometam um dano ambiental. Ok? O que é responsabilidade, gente? Eu trago aqui um conceito de Gonçalves, 2011, que diz que a responsabilidade tem como um de seus pressupostos a violação do dever jurídico e o dano. Existem algumas características da responsabilidade, alguns elementos que compõem a responsabilidade jurídica para a gente poder responsabilizar aquela empresa ou aquela pessoa. Haja vista que poluidor pode ser qualquer pessoa física ou jurídica, né? Dentre esses pressupostos, a gente tem a violação do dever jurídico, ou seja, a violação do bem ambiental, no caso aqui que a gente está vendo, e o próprio dano que foi ocorrido, né? O ato lesivo do meio ambiente. Aqui, no caso, há um dever jurídico originário, cuja violação gera um dever jurídico sucessivo ou secundário, que é o de reparar o prejuízo causado. Traduzindo esse juridiquês, para vocês que não são da área do direito, é justamente dizer que a toda ação tem uma reação. É essa máxima, né, da lei natural que a gente pode trazer para cá para entender que quando eu ocasiono a lesão, né, e aí a gente vai ver aqui algumas características da responsabilidade, quando eu ocasiono uma lesão a um bem, aqui um bem ambiental, eu vou ter a obrigação de repará-lo. E aí eu estou ocasionando um dano no meio ambiente. Então eu tenho a obrigação, essa obrigação é a responsabilidade jurídica. Então todo aquele que comete o dano tem um dever, esse é o dever jurídico. Quando eu violo, eu tenho um dever jurídico que está disposto em lei, por isso que é um dever jurídico, obviamente, compensar ou reparar ou indenizar aquele dano que eu causei, ok? Esse é o conceito que a gente traz aqui da doutrina, e no artigo 225, parágrafo 3º, também tem o conceito de responsabilidade jurídica. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais, administrativas, independentes da obrigação de reparar os danos causados. Esse artigo ele é extremamente importante, porque é um artigo que vai tratar de 3 espécies de responsabilidade jurídica em matéria ambiental, que a gente vai ver agora. Quem ocasiona um dano ambiental, ou seja, o poluidor que realiza um dano ambiental, ou uma empresa, melhor dizendo, a gente vai falar aqui bastante de empresa, realiza um dano ambiental, essa empresa, a depender, no caso concreto, poderá ser responsabilizada em 3 esferas, que a gente fala que são as esferas jurídicas de responsabilidade. Na esfera administrativa, na esfera criminal ou penal e na esfera civil. Essas 3 esferas, elas são independentes entre si. E eu posso ter 3 tipos de responsabilidade, ou seja, eu posso ter, por exemplo, 3 processos contra mim, para cada uma delas, sendo que a administrativa não é um processo judicial, e sim um processo administrativo, eu vou já falar, né, sobre isso. E eu posso ter 3 condutas que eu posso ser responsabilizado, digamos assim, 3 possibilidades, melhor dizendo, de responsabilização por um mesmo dano. Isso significa dizer que, a depender da situação, eu posso ter uma sanção penal,
e se for uma empresa, é óbvio que a empresa não vai ficar presa dentro das grades, mas os seus sócios poderão ser responsabilizados criminalmente. Eu posso ter uma responsabilidade civil, ou seja, de indenizar, e aqui, geralmente, a responsabilidade no âmbito civil, ela impacta o patrimônio da pessoa, a responsabilidade no âmbito penal, ela impacta a liberdade ou algumas condições, alguns outros direitos de restrição da pessoa. E na esfera administrativa, é aquela responsabilidade que geralmente vai impactar também no patrimônio, porque gera multa ou obrigações de fazer ou não fazer, que é o que a gente já vai falar aqui para frente. Então, a gente chega a essa conclusão que existem 3 espécies de responsabilidade jurídica. A civil, por exemplo, é o dever de indenizar o dano causado por outrem decorrente de um ato ilícito. Pode ser de 2 modalidades, subjetiva e objetiva. Aqui eu não quero entrar tanto nessa discussão, que é muito jurídica, mas é importante falar para vocês. Por exemplo, a Vale, ela foi condenada a reparar os danos causados, principalmente os danos que ocasionaram a perda da vida, né, de várias pessoas. As famílias das vítimas ingressaram com ações judiciais solicitando uma indenização por conta da perda de um ente, né, da perda de um parente, etc., por conta do dano da Vale. Então, aí poderia ingressar com uma ação jurídica, o Poder Judiciário, através de uma sentença, através de um juiz, ele determina qual que vai ser o valor dessa indenização. Okay? Isso seria a responsabilidade no âmbito civil. A responsabilidade administrativa, aqui não tem atuação direta do Poder Judiciário, e sim dos órgãos ambientais. Os órgãos ambientais que compõem a administração pública, ou seja, IBAMA, Secretarias de Estado de Meio Ambiente, delegacias ambientais, secretarias municipais de meio ambiente, o CONAMA, o ICMBio, todos os órgãos ambientais, órgãos públicos, portanto, que fazem parte da administração pública, eles têm o que a gente chama de poder de polícia. Ou seja, não é a polícia civil que a gente conhece, mas é uma característica dos órgãos que eles podem determinar determinar infrações, né, e imputar multas a essas empresas que cometem um dano ambiental. Aqui a gente não fala que é o Poder Judiciário, através de um juiz determinando por uma sentença, que houve uma condenação. Aqui são os órgãos ambientais que não fazem parte do Poder Judiciário, portanto, eles têm um outro poder, que é, como eu falei, o poder de polícia, de impor uma sanção de natureza administrativa, porque eles são órgãos da administração, não vai haver aqui uma ação judicial, eles vão impor uma multa justamente para essas empresas que cometem o dano. É o que eu coloquei aqui embaixo do quadrado da administração. Resulta da infração de normas administrativas, sujeitando o infrator a sanções de natureza também administrativas, impostas pela administração pública aos administrados. Aqui a gente tem a Lei de Crimes Ambientais, que determina quais são essas infrações administrativas e qual que seria a multa, né, imposta por esses órgãos para caso aquela empresa que realize um dano ambiental e venha a ser responsabilizada administrativamente. E, no caso, a gente também tem mais uma espécie de responsabilidade, que é a criminal. E aqui, sim, também, como a civil, elas são responsabilidades que são impostas pelo Poder Judiciário. É através de uma ação judicial em que o juiz vai dar uma sentença e vai condenar aquela pessoa através dessa responsabilidade, desse dano causado, a uma sanção. Seja na esfera civil, geralmente como um valor monetário de indenização, e na esfera criminal, a Lei 9.605 de 98, que é a Lei de Crimes Ambientais, ela regulamentou justamente essa possibilidade de ser uma empresa, por exemplo, uma pessoa jurídica, ser responsabilizada na área criminal. Aqui, por exemplo, decorre de fatos considerados crimes estabelecidos em lei. É sempre subjetiva, depende ao menos do elemento culpa, ou seja, a pessoa jurídica vai ter que agir por negligência, imprudência ou imperícia para que seja aplicada uma pena. E aí, como eu falei, obviamente, aqui a pena, ela vai, a depender do dano, ela pode ser tanto para a pessoa jurídica, empresa, no caso, como a gente está falando, ou pessoa física, os sócios que representam aquela empresa. Não sei se vocês viram que no caso da Vale de Brumadinho, alguns sócios foram presos, inclusive, né?
E a empresa foi criminalmente responsabilizada, como, por exemplo, parou de, por algum momento, as atividades foram suspensas, isso é uma forma de criminalizar a empresa, por crimes causados ao meio ambiente. E aqui ela é sempre subjetiva, porque vai depender da culpa que foi. Aqui eu não vou entrar tanto na discussão do que é culpa para o direito. A culpa, ela não é porque a pessoa é culpada, ela é condenada, é uma outra ideia. Aqui a culpa, ela pode ocorrer tanto por negligência, imprudência ou imperícia, numa omissão. Portanto, de deixar de tomar o cuidado, aquela pessoa pode ser responsabilizada. Aqui foi o que aconteceu com a Vale. Ela sabia que aquilo poderia acontecer, o Ministério Público em Minas Gerais já tinha notificado a Vale da possibilidade daquele rompimento, daquela barragem, e mesmo assim ela não tomou as medidas cabíveis para evitar aquele dano. Nisso ela pode ser responsabilizada criminalmente por culpa, porque ela se omitiu a tomar medidas para evitar o dano. Né? Na responsabilidade civil pode ser subjetiva ou objetiva. Geralmente, no caso de danos ambientais, ela é objetiva. Eu não preciso provar que a Vale agiu por omissão. Basta eu determinar que houve o dano, né, o ato ilícito, que foi a lesão ao meio ambiente, e o dano que aconteceu propriamente dito. E eu já posso, de forma objetiva, responsabilizar a Vale. A Vale, mesmo que ela alegue que seja um acidente, que tenha sido por uma situação que ela não deu causa, enfim, não interessa, por conta da questão do dano ambiental, da natureza do dano ambiental. Ok? E aí aqui é justamente o que eu acabei de adiantar para vocês, naquele primeiro slide. A responsabilidade civil ambiental está disposta no artigo 14 da Lei 6938, que coloca que, sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros afetados por sua atividade. Como eu falei, eu não preciso comprovar que ele teve culpa ou não. Basta comprovar aqui, como eu estou falando do lado direito, o dano, o nexo de causalidade e a conduta que foi realizada. O dano sendo uma lesão ao interesse jurídico tutelado, uma lesão ao bem ambiental, ele pode ser um dano material ou moral, como a gente viu. O nexo de causalidade é justamente o vínculo entre a ação que aconteceu e o resultado que ocasionou. Aqui é por isso que tem que ter esse nexo de causalidade. É óbvio que eu não vou responsabilizar a Petrobras, por exemplo, pelo dano que a Vale cometeu, a não ser que eu consiga provar que a Petrobras também foi culpada, que também agiu de forma contrária à lei, ocasionando dano, que no caso não aconteceu, não tem nada a ver a Petrobras nesse caso de Brumadinho. Então eu preciso comprovar essa ligação, esse vínculo, né, que une a conduta da Vale de se omitir e evitar o rompimento da barragem, e o dano que foi provocado, que foi aquela devastação que vocês viram no vídeo no início da aula. Né? Então, quando eu consigo comprovar isso, eu posso responsabilizar civilmente a Vale, que já foi, inclusive, responsabilizada. A conduta é toda uma ação ou omissão, como eu falei, que gera o dano ambiental, podendo ser de pessoa física ou jurídica, aí no conceito de poluidor. Ok? Bom, a responsabilidade administrativa ambiental, ela está disposta no artigo 70 da Lei 9.605 de 98, e é aquela responsabilidade, como eu falei, em que configura a infração administrativa ambiental. No artigo 70 coloca: considera-se a infração administrativa toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente. Aqui, como eu falei, a responsabilidade ela é administrativa, ou seja, os órgãos ambientais da administração pública têm o poder de fiscalizar e proteger o meio ambiente. Então, cabe a eles impor essas multas, advertências, né, multas diárias, a depender do dano ocorrido. Né? E é o próprio órgão que vai analisar, através de seus técnicos, a possibilidade de imputar essa sanção administrativa. Aqui não há um processo judicial, e sim um processo administrativo, porque é o órgão, e não o Poder Judiciário, que vai aplicar essas multas e que vai responsabilizar essas empresas. Da mesma ideia da responsabilidade civil, tem que haver um dano para aplicar essa responsabilidade,
Tem que haver um nexo de causalidade entre a conduta e o dano, e a conduta, como eu falei, ela se repete aí sendo uma ação ou omissão do poluidor, seja pessoa física ou jurídica, ok? Responsabilidade criminal ambiental, como eu falei, também disposto no artigo 2º da Lei 9.605, é aquela responsabilidade que determina quem, de qualquer forma, concorre para a prática dos crimes previstos nesta lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida de sua culpabilidade, bem como o diretor, o administrador, o membro de conselho de órgão técnico, o auditor, o gerente, o preposto ou mandatário de pessoa jurídica, que, sabendo da conduta criminosa de outrem, deixar de impedir a sua prática quando podia evitar para evitá-la, quando podia agir para evitá-la. Então, veja que é um artigo muito abrangente que pode responsabilizar várias pessoas, inclusive os sócios, os auditores, aqueles que realizaram a perícia ambiental, os gerentes, os prepostos, os mandatários, todos que compõem a pessoa jurídica. Justamente esse artigo ele é bem abrangente. Ele vem responsabilizar tanto a pessoa jurídica quanto as pessoas físicas que trabalham ou compõem cargos de direção naquela pessoa jurídica. Né? E aqui é uma inovação da lei, aqui é uma inovação do ordenamento jurídico, porque antes de 98 isso não havia possibilidade no direito brasileiro. E essa lei ela veio inovar, trazendo essa responsabilidade criminal, determinando quais são as condutas criminosas, a gente já vai falar sobre elas, né, para que responsabilizasse aquele que cometesse um crime. E aqui a gente não está falando apenas de dano, a gente está falando já de crime. A diferença é que o crime ele está estipulado na lei. Né? Eu tenho ali a tipificação do crime. O tipo penal está descrito na lei, como a gente vai ver daqui nos próximos slides, alguns crimes ambientais. O dano ele é algo mais abstrato, mais abrangente. Eu não preciso estar determinada na lei que eu não posso despejar, por exemplo, produtos tóxicos no rio, porque eu estou ocasionando um dano. Agora, daí essa atividade, essa conduta, já vai ser uma conduta considerada crime apenas se tiver escrito na lei se aquilo é crime. Se não estiver escrito na lei que aquilo é crime, portanto, aquela conduta não é crime, eu não posso responsabilizar aquela empresa criminalmente, mas eu posso responsabilizar civilmente ou administrativamente, ok? Porque essas espécies de responsabilidade, elas são independentes, ok? Então, eu vou passar agora, para a gente já adiantado da hora, eu vou passar para algumas espécies de crimes ambientais que a gente tem, estão dispostos na Lei 9.605, de 98, né, que é a Lei de Crimes Ambientais. E, obviamente, que essa lei ela é extremamente importante, ela é uma lei que inovou o direito brasileiro, mas ela tem sido muito criticada, principalmente porque a relevância da questão ambiental no Brasil e no mundo se tornou tão grande, tomou proporções tão importantes, que muitos doutrinadores entendem que essa lei precisa ser revista, justamente para intensificar um pouco mais alguns crimes que são bem, com multa bem simples, com multas bem brandas, e nesse sentido a gente sabe, né, justamente, mesmo assim, tendo uma lei de crimes ambientais, a gente vê todos os dias, né, a quantidade de pessoas, de poluidores, pessoas físicas e jurídicas que ocasionam crimes na natureza, que realizam crimes na natureza. Então, portanto, a gente precisa rever essa lei justamente para intensificar essas penas, porque mesmo assim a gente vê que muitas empresas e muitas pessoas não se sentem ameaçadas de realizar condutas consideradas criminosas. Aqui, por exemplo, no artigo 65, pichar ou por outro meio conspurcar, que seria diminuir, né, ou prejudicar a edificação ou monumento urbano. Pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa, então, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. Aqui foi em 2016, na época do impeachment da presidente Dilma, inclusive, muitas manifestações, né, no Brasil inteiro, e a gente vê aí o Monumento das Bandeiras em São Paulo, que foi pichado, amanheceu pichado, e aí algumas pessoas foram responsabilizadas por isso. Então, é uma espécie de crime ambiental determinado na lei. E aqui tem uma grande discussão entre picho e grafite. O picho, o grafite foi descriminalizado, eu não vou entrar nessa discussão, tenho até, inclusive, um artigo científico sobre o grafite como direito humano,
depois eu posso até passar para vocês, bem interessante, que a gente apresentou num congresso em 2017, do Comped, e tem uma grande discussão na doutrina entre picho e grafite. O grafite ele é considerado como uma expressão artística, o picho não, porque ele degrada. Mas aí tem uma grande discussão, principalmente das ciências sociais, da antropologia, das ciências humanas, que também consideram o picho como uma forma de expressão. Mas daí, até a gente considerar isso como uma forma de expressão artística, precisaria alterar a lei. Essa lei ela foi alterada, né, para tirar o grafite como uma espécie de crime ambiental. Agora só é considerado picho. E aí tem muitos movimentos de pichadores também que querem tirar o picho da lei de crimes ambientais porque eles defendem que é uma forma de expressão também. Okay? Aqui, por exemplo, é uma manifestação através de uma resistência, de um protesto, em que um grupo de pessoas estão protestando justamente contra as formas de poder, de dominação, né, principalmente da questão das bandeiras ou outro tipo de dominação de poder violador, digamos assim, do próprio Estado. Aqui, como vocês também devem saber, essa foto foi do Dia do Fogo na Amazônia, que ocorreu em 10 de agosto de 2019, todos nós ficamos sabendo, né, obviamente, inclusive São Paulo amanheceu com uma fumaça preta, né, não sei se vocês lembram, eu estava até dando aula na Unifesp, a gente parou meio que a aula, porque do nada, à tarde, o dia virou noite. E aí depois a gente foi verificar que muitos estudiosos que demonstraram a origem dessa fumaça preta justamente através desses incêndios que foram realizados na Amazônia. E aí aqui a gente tem o artigo 50 da Lei de Crimes Ambientais, que determina destruir ou danificar florestas nativas ou plantas ou vegetação fixadora de dunas, protetora de mangues, objeto de especial preservação, que são todas as áreas de preservação nos ecossistemas, né, a pena de detenção de 3 meses e 1 ano e multa. Então, veja bem, essa pena, por exemplo, de 3 meses e 1 ano, é a pena para a pessoa física ficar detida, portanto, se for condenada, ficar detida num presídio, num estabelecimento do sistema penitenciário. Ela vai perder a liberdade dela por esse tempo. Porém, se for uma empresa, é óbvio que a gente não pode colocar a empresa atrás das grades, a pessoa jurídica não pode ser presa, e aí a gente vai arbitrar uma multa, que também é uma sanção criminal, ok? Aqui é por um crime, um crime ambiental que ocorreu. E veja bem, essa pena de 3 meses a 1 ano e multa, muitas vezes é muito branda, e aqui, infelizmente, o crime para muitas pessoas, para muitas empresas, compensa. Porque elas preferem pagar a multa e continuar explorando e degradando e incendiando do que não incendiar, porque elas, né, com aquela ideia obsoleta de progresso, querem explorar aquela área e elas precisam, de alguma forma, desmatar. A essa questão, eu preciso comentar com vocês que ontem começou a tramitar a votação, mas foi suspensa pelo Rodrigo Maia, o presidente da Câmara dos Deputados, começou a tramitar uma medida provisória número 910, que é a mais conhecida medida provisória da grilagem, ou a medida provisória que visa regulamentar o crime de invasão de terras públicas. Porque essa medida provisória que foi submetida, que foi, né, criada pelo presidente da República, visa legalizar a exploração de minérios em terras indígenas, justamente no período de pandemia, porque a medida provisória não é lei, ela é uma medida, justamente como o nome está dizendo, provisória, que tem um tempo de validade. E por uma questão de urgência e emergência, ela precisa ser votada e ela entra em vigor automaticamente, ok? E essa medida provisória, justamente, ela vem trazer a possibilidade de regulamentar quem desmatou, de regulamentar quem incendiou, de regulamentar quem invadiu, né? Tudo isso é crime ambiental, crime contra a propriedade, vários tipos de crimes, né? E esses crimes poderão ser regulamentados por essa medida provisória, justamente, mais uma vez, por a intenção de flexibilizar a exploração na Amazônia. E aí isso pode causar um grande conflito fundiário, mais ainda, né? Mortes de povos tradicionais, enfim, vários tipos de conflitos, além da degradação das terras indígenas que são protegidas pela legislação, né, e conflitos ambientais, enfim, isso pode causar um grande desastre,
no ecossistema amazônico, e a medida provisória ela foi suspensa de votação, justamente porque Rodrigo Maia tentou aí, houve muito protesto da sociedade, principalmente da classe artística ontem, as mídias sociais foram tomadas por essa discussão, justamente para impedir, fazer pressão popular, para impedir que a Câmara votasse. Veja bem, eles não estão tendo votação presencial, é tudo online. Isso também, às vezes, enfraquece a mobilização que é feita lá no plenário da Câmara dos Deputados para evitar, obviamente, a aprovação dessas medidas ou dessas leis que são totalmente danosas ao meio ambiente, né? Mais um crime ambiental, o artigo 29, matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécies de faunas silvestres nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença, autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida, detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Aqui foi uma investigação que houve da Polícia Federal de espécies cacátuas, que é de aves, né, que foram traficadas em garrafas PET, na Indonésia, em 2017, ok? Então, também é mais uma forma de crime ambiental. Outro crime ambiental, que eu acho que a maioria de vocês conhece, artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais, praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, e a pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Vejam bem como essas penas são muito brandas, e por isso, como eu falei, às vezes o crime compensa literalmente, porque muitas pessoas não se sentem ameaçadas com essa lei ou com essa pena e acabam cometendo esses crimes. Aqui algumas fotos que eu retirei da internet, principalmente aqui, abate ilegal de animal. Isso daqui, infelizmente, acontece muito no Brasil ainda hoje, inclusive com grandes indústrias, com grandes empresas do ramo alimentício. Aí a gente vê aqui que a indústria da carne, né, no Brasil, ela é muito forte, e muitas vezes para baratear o produto comercializado no mercado, que chega no nosso prato, aquele filé mignon gostoso ao molho madeira, né, até chegar no nosso prato, muitas vezes a gente não sabe a origem, né, desses animais que são abatidos de forma ilegal, de forma a ocasionar maus tratos, sofrimento, dor, etc., para esse animal. E, obviamente, que a própria indústria agropecuária, ela já ocasiona um dano, por mais que ela cumpra com todos os requisitos legais de criação de gado, já ocasiona um dano no meio ambiente, porque para construir o pasto eu preciso desmatar uma área, óbvio, o gado não vai se criar dentro da floresta, né? Não tem nem como, impossível, então eu preciso criar um pasto para esse gado poder ser criado, e eu preciso obedecer a todos os limites legais impostos por todos os órgãos ambientais, pela Anvisa, por todos os órgãos de fiscalização ambiental, pelas portarias do Ministério da Agricultura, do Ministério do Meio Ambiente. Eu, como empreendedor, se eu tenho uma empresa do ramo alimentício que comercializa carne animal, eu preciso estar de acordo com essas leis para poder comercializar, senão eu vou estar cometendo um dano ambiental, eu vou estar cometendo, portanto, até um crime ambiental, caso eu viole essas legislações. Mas vejam que a pena é muito branda, muito pequena, né? E por conta disso, é um caso muito sério, porque muitas empresas, elas se deixam valer por essa atitude, justamente como eu falei, para baratear o produto, né? E para obter mais lucro. Infelizmente, ainda há esse tipo de comportamento na nossa sociedade. Aqui também uma foto do rodeio, né? Do tão famoso rodeio, né, de animais, e aí até uma grande discussão no STF, no Supremo Tribunal Federal, há pouco tempo atrás, porque foram ingressadas com várias ações para inibir, né, e essa prática e considerar essa prática como crime ambiental, porque obviamente que a gente vê os maus tratos a esses animais, né, e o STF, ele obviamente conseguiu interpretar através da Constituição, determinando que essas práticas seriam práticas ilegais, práticas de maus tratos que poderiam configurar crime ambiental. Porém, houve aí, acho que no governo Temer, a aprovação, ou no início do governo Bolsonaro, salvo engano, a aprovação de uma lei que regulamenta essas práticas. E, ao mesmo tempo que o STF determinou que seriam práticas consideradas crimes,
o Congresso Nacional aprovou uma lei determinando que essas práticas, por ser uma expressão cultural de um povo, de uma comunidade, faz parte da cultura brasileira, né, sem maus tratos aos animais, essas práticas não serão consideradas crimes. Então, veja aí um conflito entre poderes, né, o poder legislativo regulamentando através de lei e o poder judiciário, pelo STF, por outro lado, interpretando contrário ao poder legislativo. E aí isso gera, obviamente, uma grande insegurança jurídica, né? Porque, de fato, se essas práticas forem cometidas através de maus tratos, a gente sabe que tem muitas práticas para justamente fazer com que o gado, o boi, o búfalo, enfim, que participam do cavalo, que participam do rodeio, que eles fiquem exaltados, você amarra o órgão genital do animal, você, enfim, faz algumas práticas de maus tratos mesmo para poder estimular ele nesses rodeios e etc. Então, isso é justamente uma prática considerada também crime ambiental, agora flexibilizada por essa lei aprovada no Congresso Nacional. E aqui algumas outras fotos também, maus tratos é crime, como aqui está nessa foto, denuncia fotos de alguns animais domésticos, que a gente fica mais impressionado quando é com um animal doméstico, mas infelizmente com muitos animais, não só domésticos, mas principalmente exóticos, nativos, domesticados, silvestres. A gente vê infelizmente, a gente tem inúmeros casos, né, justamente que faz parte aí da falta de responsabilidade da sociedade e do poder público, principalmente, mas também da sociedade, das empresas, né, que realizam atividades econômicas, que comercializam esses animais de alguma forma, a responsabilidade de ter uma consciência, como eu falei, volto a falar na primeira aula, uma consciência ambiental, uma consciência sustentável, uma consciência biocêntrica, né, de que a gente está lidando com vidas, né, obviamente, não só vidas humanas. E aqui, só para finalizar, acho que é o último slide, isso. Só para finalizar, a gente falou na aula passada de quem é titular do meio ambiente ecologicamente equilibrado, são todos, mas a Constituição ela ainda a encara como pessoas, né? Quem é titular, já diz o Código Civil, né? Todos têm, o Código Civil determina no artigo 1º, por exemplo, quem é titular de um direito, né? Quem pode, por exemplo, ingressar com uma ação jurídica, com uma ação no judiciário? Somente pessoas, né? Todos nós somos pessoas físicas ou jurídicas são titulares, têm direitos e obrigações, né? São pessoas detentoras de direitos e obrigações na esfera civil, por exemplo, que é o que diz o artigo 1º do Código Civil. E aqui eu estou falando isso porque a tendência de outros países, inclusive, não sei do Brasil, o Poder Judiciário entende assim, mas a tendência de outros países é começar a regulamentar o direito dos animais, como a gente falou na aula passada, né? E aqui, porque para eu poder responsabilizar uma empresa, eu, pessoa física, não posso ingressar com uma ação contra uma empresa que realiza maus tratos aos animais. Eu vou precisar aí, porque o dano não está relacionado individualmente a mim, o dano está relacionado de forma coletiva, como eu falei. Eu vou precisar de um órgão ambiental, um órgão público responsável, tutelar, né, que possa ali ingressar com essa ação. Se eu garanto esse direito para os animais podem ingressar em juízo. Isso é o que está acontecendo em alguns países, como Índia, na União Europeia, França, na América Latina, Colômbia, Equador, Argentina. Já está havendo, através do interesse jurídico, né, que eu quero dizer, isso que eu queria dizer, não só das pessoas físicas e jurídicas, mas também dos animais, de responsabilizarem essas empresas. Então, isso também é algo bem novo, está acontecendo, é uma tendência mundial, espero que chegue aqui no Brasil, para que a gente possa cada vez mais proteger, né, os recursos ambientais como um todo, não digo só do animal, mas de todos os recursos ambientais. Quem quiser aprofundar, a gente traz aqui uma referência que é um texto sobre responsabilidade civil e sustentabilidade. Aqui está o endereço que vocês podem consultar, um artigo científico, ok, que eu encontrei na internet, e aqui o link do nosso vídeo que a gente viu no início da aula sobre Brumadinho. Como dica do dia, quem puder, quem conseguir assistir, obviamente, eu assisti no final do ano passado essa série chamada Chernobyl, se eu não me engano, é da HBO.
É uma série extremamente interessante, eu fiquei muito impressionado, principalmente com as imagens, com o roteiro, com toda a construção da série. Para quem não sabe, ela retrata aí os momentos iniciais antes, durante e um pouco depois de um dos maiores crimes ambientais da história mundial, que foi o vazamento na usina nuclear de Chernobyl, né? Ali numa cidade, próximo, ali na Rússia, né, na cidade de Chernobyl, salvo engano, né, que ocasionou aí danos catastróficos até hoje sentidos por aquela população. É muito impactante, as cenas são muito fortes, porque foi uma usina nuclear que explodiu e, obviamente, esse material nuclear, né, esses elementos nucleares, eles são contaminados pelo ar e as pessoas podem, inclusive, vir a falecer, e houve uma mortandade de pessoas muito grande naquele momento, na década de 80, salvo engano, isso, mais ou menos o que aconteceu aqui em Cubatão e o que vem acontecendo, por exemplo, esqueci agora, no Japão, acho que Fukushima, salvo engano, na usina de Fukushima no Japão, enfim, várias outras usinas e termoelétricas ou usinas nucleares que ocasionam esses danos. Essa série é muito impactante, bem interessante mesmo. E aí eu deixei para o final, a cereja do bolo, na verdade, para divulgar para vocês, em primeira mão, em primeiríssima mão, quem está assistindo esse curso, está sendo comunicado agora, o lançamento, no dia 28, a gente vai fazer um lançamento virtual desse livro que eu coordenei com a professora Carla Ligori, que é um livro que trata a respeito de Brumadinho, especificamente. A professora Carla é professora da FAAP, de Direito e de Relações Internacionais também, e a gente convidou amigos queridos para escrever sobre isso. A gente organizou o livro e convidou para escrever sobre Brumadinho, e aqui a gente tem diferentes visões sobre o crime de Brumadinho, a tragédia de Brumadinho. Eu queria ressaltar inclusive, a gente vai fazer o lançamento dia 28 de maio, aqui no nosso canal do Diálogos Ambientais no Instagram, uma live com os coautores, às 19 horas, vai estar presente a professora Carla e diversos autores aqui do livro. Inclusive, eu gostaria de recomendar, vou baixar aqui só para mostrar para vocês, eu queria recomendar que vocês leiam, depois dessa unidade que a gente teve do segundo encontro, eu queria recomendar, vou mandar, aqui é um e-book já formatado, publicado, vou mandar para vocês esse e-book também por e-mail. Eu queria recomendar a leitura desse artigo aqui, da minha querida amiga e professora Tânia Bahia Carvalho Siqueira, que é uma das autoras desse artigo, de um dos artigos que compõe o nosso livro, né, e que está, inclusive, nos assistindo. Tenho a honra de tê-la como participante aqui do nosso minicurso, uma querida amiga e uma renomada professora, que escreveu justamente sobre os apontamentos, sobre os deveres e responsabilidades dos administradores e seu impacto sobre os acionistas, no caso da Vale, em Brumadinho. Então, tem tudo a ver com a nossa disciplina, com a nossa aula de hoje, com o nosso encontro de hoje, com tudo que a gente discutiu hoje. Aqui é o sumário do livro, quem quiser interesse ler os outros artigos é bem interessante. Tem um apanhado geral jurídico sobre várias áreas do direito, inclusive de outras áreas, como engenharia, como psicologia. A gente fala até aqui num último artigo sobre a tragédia em Brumadinho, as considerações psicológicas, desamparo, angústia e trauma. Enfim, o livro está bem interessante. Estou mostrando para vocês em primeiríssima mão, porque eu recebi hoje esse e-book, e já vou encaminhar para vocês o e-book, e eu conto aí com a participação de todos vocês na nossa live no dia 28. Quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, diálogos.ambientais no Instagram. Tá bom, pessoal? Agradeço a participação de todos. Muito obrigado e fiquem em casa quem puder. Tá bom? Se cuidem. Abraços. Até quarta.